Então vamos lá, pessoal 75. Quero agradecer muito a participação aí do Sérgio Gaiotto, como sempre, enobrecendo o nosso trabalho, não é? Enobrecendo aí os alunos, sempre nos prestigiando e trazendo uma visão de business, né? Uma visão de alto nível, uma visão super gerente aí, com dicas, né? Como é que a gente trabalha essa cultura data-driven, né? Enfim, tem muita experiência, muita. Então, ele gentilmente aceitou estar aqui conosco para contar um pouquinho desse mundo maravilhoso, que eu sou apaixonada por isso, e tenho certeza que é o futuro, né? Tem coisas que a gente não tem certeza, mas tem coisas que a gente tem aí alta probabilidade. E trabalhar com dado, né? Trabalhar com informação, eu acredito que é um futuro próximo, aí, pelo menos nos próximos 10 anos, aí, próxima década, eu acho que é uma super oportunidade, porque ainda tem muita coisa para fazer, né? Muito, e noto que, infelizmente, muitas empresas não perceberam a total potência disso, ou outras perceberam e ainda não tem nem condição de começar, enfim. Outras estão com outras prioridades, então é por isso que estamos aqui nessa noite maravilhosa com esse bate-papo. Obrigada, Sérgio Gaiotto, a palavra está contigo. Obrigado, professora Alessandra. Boa noite a todos. O objetivo hoje é compartilhar um pouquinho com vocês como que as empresas trabalham com a cultura data-driven, a importância em si, o quanto vale a pena refletir sobre essa competência, essa área do conhecimento. Aí, nesse contexto, eu gostei quando a professora Alessandra colocou o futuro. Na verdade, isso aqui está muito cíclico, para ser muito honesto com vocês. Ele é futuro e presente, futuro e presente. Eu acredito que vá muito mais longe que 10 anos. Uma vez que a tecnologia ela foi barateada e se tornou mais acessível, isso trouxe muito mais players para o jogo. Isso permitiu que empresas pequenas, microempresas, também pudessem passar a utilizar plataformas que antes não era nem pensado, era totalmente inviável, por conta do investimento que tinha que se fazer, por conta da dificuldade de obter dados, até porque nem só de ferramenta vive a análise de dados. O mais importante são os dados, e muitas companhias simplesmente não os tinham. E agora, com a simplicidade, o acesso, um movimento user-friendly, isso tornou muito mais tangível e real a oportunidade de uso e a oportunidade de potencializar o resultado de uma companhia. Então, é nesse contexto que eu quero dividir um pouquinho com vocês o que eu vivo já há pelo menos 12 anos. Eu trabalho neste tema de dados há pelo menos 12 anos. De janela, efetivamente, eu já tenho mais de 27 anos que eu trabalho com tecnologia. Tive a oportunidade de passar e, e melhorar a minha experiência com base em empresas de vários setores: varejo, seguros, serviços, bens de consumo. Tive a oportunidade de trabalhar também em consultoria. Então, consultoria, eu acabei tendo um contato muito forte com empresas de saúde, é, toda a parte de marketplace, e-commerce, ou seja, varejo digital, varejo físico. E hoje eu estou na Oi, eu estou Chief Data Officer em Analytics na Oi. Então, eu sou responsável por toda a parte de dados. Lembrando que os dados não são meus, os dados são dos clientes, os dados são das pessoas. Há alguns dados gerados na operação, estes sim são da companhia, mas os dados pessoais, dados sensíveis e até mesmo dados públicos de pessoas são das pessoas. Então é interessante sempre trazer esse contexto, esse conceito do dia a dia para se respeitar o uso da informação. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Eu sou conhecido como Gaioto, chamado Sérgio até também, mas Gaioto tem muito menos no Brasil, então é mais fácil de me achar. Sérgio tem muito Sérgio. A começar pelo meu pai. Mas agora, indo para o tema em si, o que eu queria dividir com vocês? Uma pergunta que ela deve ocorrer sempre que nós estivermos pensando em trabalhar com dados, em entender como é que você gera valor com dados.
E a pergunta ela começa com duas palavrinhas: por quê? O porquê vai acompanhar a nossa jornada eternamente. A partir do momento que você entrou neste mundo de dados, a partir do momento que você teve a oportunidade de entender o quanto isso gera valor para a companhia, seja para melhorar a operação, seja para melhorar a experiência do cliente no uso do seu serviço ou do seu produto, a palavrinha porquê ela vai anteceder a grande parte das perguntas, grande parte das provocações. Ela vai ajudar a entender o porquê eu uso dados no dia a dia. Então vamos começar com um pouquinho, vamos estender um pouquinho mais essa pergunta do porquê e falar efetivamente da cultura data-driven. Data-driven provavelmente é um termo que muitos de vocês já ouviram falar ou já leram em algum lugar ou muito provavelmente até no dia a dia se pergunta como que eu me torno data-driven. É interessante trazer para esse contexto que data-driven ele precisa ter um sobrenome. Não adianta você usar só o radical data-driven. É data-driven ao quê? É orientado a dados para quê? Neste caso, eu estou falando de cultura, mas efetivamente no dia a dia, data-driven tem que estar orientando a estratégia, tem que estar orientando a operação. E mais importante que data-driven, que são os seus subsets, o seu subconjunto de entrega, é efetivamente a data solution, aquilo que você no dia a dia gera. Então, quando a gente estiver falando de cultura data-driven, nós estamos começando a olhar para a companhia naquilo que movimenta a empresa, que é a cultura. Poderia ter escrito data-driven culture, poderia ter escrito data-driven strategy. O fato é, data-driven, enquanto um termo, enquanto um grande hype, ele por si só não diz nada. Data-driven, ele é algo que a gente tem que observar todos os dias e a partir daí entender como aplicar na corporação, desde que você consiga responder o porquê. Então, falando de data-driven, por que adotar uma cultura data-driven na nossa organização? Isso vai permitir as pessoas começarem a pensar, começarem a avaliar as decisões ou a pré-decisão a partir de dados. Era muito comum que as empresas elas se faziam valer basicamente pela experiência, pela intuição, pelo feeling em si. Isso é errado. A palavra errada ela não cabe no dia a dia das companhias. A pergunta é: isso é sólido? Isso tem continuidade? Isso vai permitir que a empresa continue crescendo? Não. Primeiro, por você perceber que feeling em experiência não é mensurável, não é algo quantitativo, não é uma variável numérica, não é uma métrica que você possa olhar para ela e entender se ela está boa ou ruim, grande ou pequena. Então, esse é o primeiro motivo. Não é por duvidar das pessoas ou por simplesmente não confiar numa avaliação em si, mas é porque você não consegue replicar aquele tipo de resultado a partir de um feeling. O que, que é a ciência de dados? O que, que é efetivamente o dia a dia do uso das informações que vocês também já devem ter ouvido? A ciência de dados em si. A gente chama de ciência de dados porque existe um método científico em cima disso, onde você observa, você entende, você testa, você aplica grupos de controle e você, mais importante de tudo, de um experimento, mais importante é conseguir replicar, sejam com pares, ou seja, quando você fala que uma empresa não é data-driven, não é orientada a dados, nós estamos entrando em vieses, permitindo que a companhia ela passe a tomar decisões com base em opiniões. E isso é muito ruim. O nosso objetivo hoje é que as empresas cada vez mais se tornem data-driven strategy. Só que tem um detalhe aqui. Nada numa companhia ou nada em qualquer tipo de estratégia que você desenhe para uma corporação pode andar sozinho por si só. Porque cultura data-driven não é fim. Cultura data-driven é meio. Cultura data-driven é o que ajuda no caminho.
é o que direciona. Então, sempre que nós formos pensar em cultura data-driven, ou data-driven culture, ou data-driven strategy, data-driven operation, nós precisamos lembrar o seguinte: para quê? Esse para quê, obviamente, está ligado à tomada de decisões baseada em evidências. Não tenho dúvidas disso. Isso é um fato. Porém, quando se fala em data-driven, nós temos que entender qual que é o objetivo estratégico da companhia. Vou dar um exemplo. Hoje, grande parte das telecoms, elas se posicionam, né? Grande parte das empresas varejistas, elas se posicionam como empresas cliente-centrista, ou customer-centric, ou client-centric. As empresas dizem para o mercado e para os seus clientes e consumidores o seguinte: aqui na nossa companhia, eu penso o meu produto e o meu serviço com a sua cabeça, cliente, com aquilo que você vai usar, com aquilo que vai te atender enquanto experiência, algo leve, né? Frictionless, né? Sem atrito, sem fricção, algo que no dia a dia seja intuitivo, inclusive. Onde eu quero chegar com essa reflexão do cliente-centrismo? De que o cliente-centrismo, neste caso, é o fim. É aquilo que a empresa quer se posicionar enquanto principal entrega. Não estou falando de proposição de valor. Estou falando de finalidade, de objetivo estratégico. Aquele que é desdobrado em plano estratégico, que se desdobra em planos táticos. Esse objetivo estratégico que é ser um cliente centrista, usando o Data Driven como caminho, como o acelerador, aí sim você tem clareza de como usar uma cultura Data Driven, uma estratégia Data Driven. Ah, garoto, mas eu preciso ser efetivamente apenas cliente centrista? Não. Você pode escolher qual que é a sua finalidade, qual que é o objetivo estratégico que você quer alcançar. A proposta aqui é cultura data-driven ou qualquer sobrenome ligado ao data-driven, ele precisa efetivamente ter um contexto. E neste caso, pode ser, eu quero ser a maior empresa de varejo do mercado. Isso pode ser um objetivo. Eu quero ser a empresa que melhor oferece, que melhor permite as pessoas se encontrarem. Isso é um objetivo. Eu quero ser uma companhia que leva conectividade para as pessoas. Eu quero ser uma instituição que entrega conhecimento para crescimento pessoal. Isso são objetivos. Você pode, inclusive, colocar parte disso na missão, parte disso nos valores da companhia, mas, de fato, falar de cultura data-driven tem se atentar à estratégia da companhia. Eu certamente posso te trazer uma visão. Isso não é perene, porque o meio, ele precisa ser o acelerador, e neste caso o meio é dado. O dado não é fim também. Quando se ouve, eu sou uma empresa de tecnologia. Todas as empresas são de tecnologia. Resta saber quais. Tecnologia da informação, tecnologias analógicas. Existem empresas que falam que são empresas de dados. Mas as empresas hoje elas são todas, têm uma gama de dados ao seu redor. Eu costumo sempre fazer a pergunta: você tem uma companhia com pessoas, que é o principal ativo da empresa, para oferecer o quê? Com qual objetivo de estar no mercado? Então, eu sou uma empresa de clientes, eu sou uma empresa para clientes, eu sou uma empresa para oferecer experiência de uso para clientes, para se apaixonar pela minha marca. Veja uma Apple. A gente pode aqui trazer as questões mais óbvias, né? Que é, veja uma Apple. A Apple você não é cliente, você é um apaixonado, é um fanboy. E isso não é um problema. Na verdade, isso efetivamente traz valor para a marca. Então, quando vocês ouvirem cultura data-driven, estratégia data-driven, sempre perguntem com qual finalidade. E isso faz todo sentido. Então, quando a gente passa dessa etapa de que efetivamente nós sabemos que data-driven, cultura data-driven, estratégia data-driven está para acelerar o objetivo da empresa, aí a gente pode continuar a pensar juntos. E por que a gente deve adotar a cultura data-driven, nesse caso, observando o nosso objetivo estratégico? Competitividade. Hoje em dia,
é fato. E eu vou pegar um, um ponto, uma um grande divisor de águas que temos agora no mercado. Generative AI, inteligência artificial generativa. O que é essa inteligência artificial generativa? Todos, certamente, alguns de vocês já ouviram ChatGPT, ou já ouviram Midjourney, ou já ouviram Dale, não importa. Hoje existe um movimento fortíssimo ligado à tecnologia de inteligência artificial generativa que está proporcionando uma velocidade de transformação digital nas companhias que quem não entrar neste movimento de entender como que Generative AI pode te ajudar a ser competitivo, certamente estará atrás da sua concorrência. E por que eu estou dizendo isso? Porque ela é uma bala de prata, a Generative AI? Porque o chatbot é a coisa mais importante do mundo? Não, não é. Porque ele já é um acelerador em si. E todas as empresas ao redor já começaram a usar. Eu já conheço cases reais que pegaram lá o Generative AI, que tem um poder de trabalhar com a parte de textos, ou seja, com toda a parte semântica, muito fácil. Ele consegue trazer e simplificar tudo aquilo que é cognitivo. Ele consegue, ele permite que as companhias tenham entregas em muito maior escala do que usar um atendente no dia a dia. Saibam vocês, já existem cases hoje, nós inclusive estamos fazendo, eu estou participando de um real desse. Hoje o atendente humano que está ali no call center, ele tem uma grande dificuldade de aprendizado, não é simples o dia a dia deste atendente quando você coloca a seguinte situação: eu acabei de ser contratado para poder atender aos clientes dessa companhia e falar sobre um produto ou serviço que eu nunca vi. Como é que eu vou aprender isso tão rápido? Quanto tempo isso leva quando você fala de curva de desenvolvimento? Isso leva bastante tempo. Isso frustra o próprio atendente, o operador. Isso pode frustrar o cliente em si. Então, se a gente consegue pensar numa solução que simplifique esse momento, que coloque menos estresse, isso sem dúvida nenhuma tem valor. E é interessante que tem valor para o atendente também. Então, hoje, soluções com Generative AI, você traz a base de conhecimento que você tem sobre aquele produto ou serviço que você oferece para o seu consumidor, coloca naquele modelo generativo, LLM, o Large Language Model, né, ou ChatGPT, e a partir dali, o próprio atendente pode usar a pergunta do cliente, escrever, e ele já te traz a resposta, muitas vezes, inclusive, no modelo vocal da companhia. E o próprio atendente pode ler para o cliente a resposta. Seja uma instrução, esclarecimento de dúvida, uma ajuda de resolução de um problema. Isso já é fato hoje, já funciona. Tem companhias que já reduziram aproximadamente 30% de custo no dia a dia, porque os atendentes estão atendendo mais rápido, de forma mais assertiva. E quando você tem um atendimento assertivo, o cliente não liga mais de uma vez. Geralmente, quando não é assertivo, o cliente liga uma, duas, três, e isso custa para as empresas. Então, esse é um exemplo de estar competitivo. Óbvio, não é só a Generative AI, esse é um exemplo um pouco mais fácil, mais tangível, onde o mercado hoje já está utilizando. Agora, quando você fala no dia a dia de entendimento e geração de insights, é você fazer perguntas para os dados a partir de estatística aplicada ao negócio, que uma empresa que não entende como trabalhar com dados não consegue fazer. É muito conhecido como mato alto, né? Eu não tenho aqui um modelo, eu não tenho nenhum tipo de análise para entender qual que é o cliente que pode ir embora da minha empresa, qual que é o perfil de cliente mais adequado, dado o produto que eu já tenho na minha carteira para oferecer. Esse prospect que eu trouxe, será que ele tem uma alta propensão de converter essa venda? Dados vão responder isso. Garoto, mas muitas vezes o dado ele não vai me dar 100% de certeza.
O dado, não. Mas as análises, aos poucos, te traz um grande poder de acurácia. 100% não existe quando se fala de probabilidade. E estatística tem em si, inerente a si, a probabilidade. Ah, mas eu posso fazer cálculos aqui descritivos para entender exatamente, com base no passado, quanto eu efetivamente gastei, quanto eu posso gastar para o futuro? Sim. Então você tem métodos de análise descritiva, análise inferencial, e tudo isso faz parte do dia a dia, só que para quem reconhece a importância do dado e sabe trabalhar com esse dado em si. Que tipo de eficiência operacional isso pode me gerar? Porque muitas vezes a eficiência operacional ela não faz bem só para o cliente, ela faz bem para os colaboradores, para os funcionários que estão no dia a dia da companhia. E quando eu falo sobre bem aos funcionários, nós estamos falando de processos, muitas vezes, que simplificam o dia a dia dos funcionários, do seu trabalho, da sua atividade em si. O que não necessariamente gerará desemprego. Pelo contrário, hoje as tecnologias, elas ajudam no dia a dia da tomada de decisão. Elas não tomam decisão para você. Esse é o grande ponto. Mas, Gaioto, haverá em algum momento uma certa substituição? Infelizmente, para algumas atividades, as repetitivas e as que muitas vezes podem ser automatizadas para larga escala, sim. Então, nós precisamos urgentemente preparar essas pessoas para recolocá-las no mercado numa função que use a IA como assistente. A IA não é copiloto. O copiloto sabe pilotar. A IA não sabe pilotar, nós ensinamos ela a pilotar. Então, quando se fala de eficiência operacional, a gente está falando o seguinte: poder dar a melhor rota para o meu cliente chegar até o seu destino, para o meu motorista chegar até o seu destino. Mostrar para os meus vendedores qual que é a região mais indicada naquele momento para aquele produto ou serviço. Indicar num conceito de best time to delivery, que seria algo exatamente como. Imaginem vocês no marketplace. O que é marketplace? Magazine Luiza, Via Varejo, Kabum. Imaginem vocês no marketplace que precisa realizar a entrega que o Gaioto fez, de um produto que o Gaioto comprou. Qual que é o melhor horário para fazer essa entrega? Se eu consigo entregar essa informação para a área de logística, eu gero valor. Para aquele que vai para a rua, quer fazer a entrega rapidamente, direta, não vai ter um retorno, aquilo gera eficiência em custo para a companhia, gera qualidade de vida para o colaborador. Então, a eficiência operacional, ela não traz só valor para a experiência do cliente em si no dia a dia. Ela também traz valor para o time interno da empresa. E isso é importante. Isso muda a forma de pensar, a forma de agir e a forma de trabalhar no dia a dia. Então, dados não é uma questão de se eu vou usar, é aonde eu vou aplicar. E garanto a vocês, todos os processos precisam de mensuração. Hoje, a profissão de análise de dados, qualquer que seja o desdobramento, cientista de dados, engenheiro de dados, machine learning engineer, ou seja, engenheiro de machine learning, engenheiro de data visualization, são as telas, os dashboards, os KPIs, information designer, todas essas profissões, elas são hoje, qualquer empresa precisa desse tipo de profissional. A profissão de análise de dados, ela é a mais inclusiva do mundo. Não importa o setor que a sua empresa esteja, seja no setor, no primeiro, segundo, terceiro setor, privado, público e ONGs. E não importa a área que essas empresas tenham também. Desde a área que parece não ser totalmente humanas, como é colocado muitas vezes, até as áreas de dia a dia que rodam a operação. Ou seja, a análise de dados pode não ser hoje a profissão de entrada, mas uma vez que você conhece um pouco das informações, consegue entender como trabalhar com dados e gerar valor, sabendo que isso muda a linha de competitividade, sabendo que isso gera eficiência operacional, sabendo que dados proporcionam a chance de tomar decisão em cima deles,
Sem dúvida alguma, espaço para se recolocar tem, e espaço para as empresas crescerem também existe. Isso é só um pouquinho do porquê o Data Driven. Porém, para implementar a cultura Data Driven, isso não é uma jornada de uma pessoa só. Não é apenas o CEO da companhia que percebeu o valor e decidiu trazer, que vai, a partir daquele momento, a empresa ser considerada uma empresa com a cultura data-driven. Para implantar esse tipo de competência, esse grande acelerador, que é a cultura data-driven, o primeiro passo é que a liderança entenda a importância que isso gera. Eu não estou falando de altíssima liderança, eu estou falando de lideranças. Porque a liderança, inerente à sua posição, existe a visibilidade dos seus clientes internos, das áreas de negócio, das áreas de operações, das áreas de produtos, marketing, TI, atendimento. Geralmente as lideranças conhecem as fragilidades, conhecem os pain points, as dores. E é a partir de uma dor reconhecida que a gente começa a pensar: aqui tem a oportunidade de aplicar dados para poder mudar a ordem de grandeza, para poder efetivamente gerar valor para aquela área ou para aquele processo, de tal forma que eu consiga melhorar a eficiência em si. Por exemplo, uma coisa que é muito comum. O que a gente pode falar de comprometimento de liderança? A própria Toyota, que é um exemplo legal, ela tem uma filosofia de produção bem enxuta, né, que é o Lean. E isso tudo é possível a partir da análise de dados operacionais, que permite eliminar principalmente desperdícios. Garoto, você está me falando então que análise de dados também pode ser Six Sigma? Sim, com certeza. Ana Dados é o combustível para a técnica que melhor se adequar àquele momento, àquela necessidade. Um exemplo também muito interessante. Todos aqui, ou a grande maioria, já assistiram streaming, né? Já tiveram a oportunidade de abrir um Netflix, de conhecer o Disney Plus, de acessar a HBO Max ou Star Plus. Anyway, existe uma porção de streamings hoje em dia. Quando você entra lá, o primeiro ponto que você percebe é que recomendações são feitas, né? Talvez você goste desse filme, talvez se interesse por essa série. Quando você vai para o Spotify, talvez você goste de ouvir essa música. Isso tudo é baseado em dados. Mas como se ele não tem meus dados de consumo do que eu gosto? Técnica. O primeiro passo que eles fazem é entender quem já está na base. Nossa, tem lá o Gaioto, tem lá a Alessandra. Deixa eu entender o perfil dessas pessoas. Nossa, eu estou percebendo aqui que esse perfil do Gaioto, entre 40 e 45 anos, né? Aparentemente pai, porque tem mais um perfil aqui que tem uma imagenzinha mais infantil. Percebem? Os dados são sinais. Os dados são sinais. E o grande segredo é separar sinais de ruídos. Mas voltando, por exemplo. Então, eu entendi que o Gaioto, ele tem aqui entre 40 e 45 anos, ele mora na região de Jundiaí, porque tem meu IP lá, né? Se tiver no celular, então, tem minha latitude e longitude, que fica mais assertivo. Ele sabe que eu já assisti a filmes de ficção, ele sabe que eu assisti a documentários. Ou seja, a única informação nova que ele tem é o que eu já consumi naquela plataforma. De resto, ele recebe na primeira vez que eu entrei. Então, na hora que a Alessandra entrar, professor aqui, entrar lá, ele vai começar a buscar informações que ele percebe só porque ela entrou. Aonde ela está, qual que é o perfil dela, dadas as informações que ela colocou no cadastro, se ela usou cartão, se ela pagou com boleto. Certamente ele já tem informações que eles adquirem de forma lícita e legítima de birôs, Serasa, COD.
entre outros. Só que a Alessandra nunca assistiu nada. Como é que eles vão recomendar? Com base naquilo que pessoas que parecem muito com a Alessandra já assistiram. Isso são a partir de dados. E aí, se você extrapolar esse modelo, você vai para e-commerce. Nossa, eu acabei de entrar aqui no site da Telha Norte, o e-commerce deles, e me propôs um negócio interessante. Ou eu entrei aqui no Marketplace e me propôs algo interessante. Ou eu entrei num outro streamer, ou num algum tipo de forma de ouvir músicas e me propôs algo interessante. Ou seja, recomendações são baseadas em modelos estatísticos, que são baseados em dados. Não precisa ser tão complexo. Um outro ponto também, quando a gente fala de dados, nós todos aqui somos clientes. Em algum momento da vida nós somos clientes, tenho certeza, todos. Né? Basta alguém ter energia elétrica em casa aqui, já é cliente da CPFL ou de alguma indústria de energia. E acreditem, nós nessas empresas, ou qualquer que seja a empresa, nós fazemos parte de uma segmentação. Aquele que consome muito, ou aquele que consome pouco. Isso são segmentações. Isso é baseado em quê? Um modelo de uso. Como que você usa o serviço daquela empresa ou o produto. Então é interessante o quanto existe oportunidade de geração de valor com dados quando se pensa em cultura data-driven. E tudo isso é importante, tudo isso é viável, tudo isso se percebe quando existe o comprometimento da liderança em engajar os seus liderados, em conversar com os seus pares, para poder efetivamente trazer e identificar pain points, oportunidades, aquilo que efetivamente a gente consegue gerar valor com os dados, e começar com pequenos testes. Sempre me perguntam, pô, garoto, eu nunca fiz, eu não tenho nada de inteligência de dados na minha companhia, como que eu começo? Começa pequeno, começa simples, começa com a pergunta, ou entendendo, ou identificando alguém na sua companhia que tem uma dificuldade, que tem algum processo que não alcança a performance necessária. Pode ser um pain point, uma dor, pode ser uma ineficiência, pode ser inclusive uma meta que estava definida e não foi alcançada. Pega um conjunto de dados pequenininho, começa no Excel. O mais importante aqui é entender se aqueles dados estão no contexto daquele objetivo, daquele pain point que você quer responder. E a partir daí, é começar a perguntar para as informações. Eu costumo dizer que os mais sofisticados modelos de machine learning e inteligência artificial começam com o cálculo de uma média. Média do ticket médio, média da quantidade de vezes que você acessa o e-commerce, média da quantidade de vezes do tempo médio que você ficou dentro de uma plataforma e se deslogou. Quantas vezes você ligou numa URA, call center? Começa por aí. Ou seja, comece tentando entender o que o dado vai dizer para você. E uma coisa, esqueçam essa brincadeira de que vamos torturar dados. Não, dados não podem ser torturados. Eles querem ser questionados. Se a gente perguntar direitinho, com carinho, eles vão responder. E como é que você pergunta direitinho com carinho? Primeiro você entende eles. Nossa, você é um dado quantitativo, você é um dado qualitativo. Com você eu consigo gerar uma métrica, uma forma de medir. Com você eu não consigo, eu tenho que analisar quantidades ou proximidades. E isso tudo só é possível como? Com educação e treinamento. Não adianta chegarmos numa empresa e falarmos assim, cultura data-driven é o futuro. Sem isso, nossa empresa não conseguiria chegar no quarto ano de vida, no quinto ano de vida. Ou então a velha frase: como somos hoje, nós conseguimos chegar até aqui, mas não vamos conseguir ir adiante. Sim, é verdade. Ter a consciência de que dados têm muita importância e trazer técnicas de uso, consumo, transformação e análise gera um diferencial. Isso é muito importante ter essa consciência. Só que para que isso funcione, nós temos que considerar conhecimento. E o conhecimento não tem outra forma senão pela educação, pelo treinamento, capacitação, exposição à informação, hands-on. Tem que se testar, tem que se começar. E acreditem, toda companhia tem ali um, um profissional
ou um conjunto de profissionais que já são apaixonados por isso. Se os líderes perceberam que tem a oportunidade de levar, que já existe a consciência da importância que isso tem, identifica esses apaixonados pelo assunto, porque eles são e existem. Eu sou apaixonado por dados, né? Eu trabalho há bastante tempo com isso e uma vez me perguntaram por que você prefere. Eu já fui software engineer, eu fazia sistemas, eu programei em VB3, Clipper, VB4, 5, 6, ASP.NET, eu adorava isso. E aí me perguntaram por que você saiu dessa vida de software engineer para data engineer, data science, porque o dado ele me permite, com o mesmo conjunto de dados, enxergar várias soluções. Basta eu mudar a perspectiva da pergunta. O software não, eu construía, ficava felizão, entregava, tem uma tela, tem um processo, olha só que interessante. Então, isso foi o que me deu muito prazer. E teve outra coisa que o dado me mostrou também. Eu gero conhecimento. Nossa, gerar conhecimento para a companhia, virar para as pessoas e falar assim: olha que interessante este insight. Você sabia que as pessoas com alto score no Serasa também são propensas a um churn involuntário? O que é um churn involuntário? Ficaram tanto tempo sem pagar as contas que a empresa falou assim: infelizmente você não interessa mais para a companhia e cancela o cliente. Pois é, isso acontece. A gente tem que entender o porquê. Os dados vão ajudar a responder. Claro, para isso, obviamente, de novo, quando eu falo de educação e treinamento, capacitação, profundidade, saber falar sobre o tema, não é só efetivamente ser um desenvolvedor em Python, importante, entender R, importante, estatística é base, matemática é base, é também importante entender do negócio. Ah, mas garoto, eu não sou o cara que entende do negócio, entende de estatística, entende de análise de dados, entendo de Python, entendo de R. Não, mas não precisa ser você, ninguém é Superman. Nem precisa, gente. Você chama a pessoa que entende da área de negócio. Pô, esse cara aqui entende do produto, hein? É, mas eu tô percebendo que eu preciso de mais alguém. Ah, esse cara aqui entende da área de atendimento. Ah, legal. Esse cara entende de finanças. Grupos multidisciplinares. E acreditem, para juntar essas pessoas, você também precisa ter a capacitação, a competência correta. E isso envolve educação. E acreditem, não é só um clichê porque a gente está agora numa instituição de ensino, que eu tenho um baita respeito e me sinto muito orgulhoso em poder ministrar algumas aulas. Eu falo de educação porque isso é para a vida. Né? Educação, a cada vez que você olha para ela, ela fica mais interessante. Você se aprofunda mais. Então, são pontos importantes em como implantar a cultura data-driven. Gente, fiquem à vontade de fazer perguntas, provocações. Eu estou de olho aqui no chat. Dou um jeitinho de entrar e falar, responder a pergunta. Mas continuando, né? Como é que eu implanto a cultura data-driven? Legal, você falou de, pô, os líderes sacaram que é super importante, né? Foram tocados, né? Foram tocados pelo Deus dos dados. Poxa vida, preciso trazer essa competência para a companhia. Percebemos também que a gente precisa preparar as pessoas, simpósios, palestras, provocação para que gerem artigos, escrevam na intranet, publiquem no LinkedIn, vão lá no GitHub, no Kaggle, né? Estudem, treinem. Mas não é só isso. Além de ter os dados, obviamente, temos também que ter tecnologias que nos ajudem a acelerar essas discussões, a viabilizar o uso. Ah, mas eu tenho Excel, funciona? Claro que funciona, mas vai te levar até um trecho da sua jornada dos dados. Para que você efetivamente consiga potencializar cada vez mais, temos que ter aplicações do famoso e velho Business Intelligence, Data Mining, né? Que evoluiu, ganhou uma roupagem de Data Science. O próprio estrutura de Big Data. Big Data não é só tecnologia, é um conceito que está por trás, clusters, com tecnologia para garantir disponibilidade, performance, com volumetria de milhões e milhões e milhões de informações, de registros, de dados.
Cloud Platform, né? Eu costumo brincar que Cloud Platform, ela tem a maior vantagem da Cloud Platform, comparada a você comprar um servidor para sua empresa, on-premise, é a seguinte: quando a gente é solteiro, uma moto é suficiente para você passear, sem trabalhar. Isso é cloud, tá, gente? Eu compro uma moto. Aí daqui um ou 2 anos, resolvo casar. Uma moto já não é tão confortável. Talvez um Twingo, um carrinho pequenininho, atende o casal. Eu estou aumentando a minha cloud. Poxa, agora eu tenho uma família, tenho 3 filhos, esposa e eu, 5 pessoas. Já tem que ser um carro de passeio maior, que vão ter malas, a gente quer viajar. Isso é a Cloud Platform. Se você fosse comprar um servidor, a sua primeira compra já seria o carro para 5 lugares. E não a sua não a sua motoneta, a sua Vespinha, né? Para os bianossauros que estão aqui. Então, o grande ponto é ter as tecnologias e saber usá-las. Cloud Platform permite velocidade, time to market, né? Existem muitas peças prontas. Você começa a ligar esse Lego, segurança, acesso, ferramentas, né? Auto Machine Learning, todas elas já têm ferramentas de Auto Machine Learning. E é um negócio super interessante, mas se não tiver um bom piloto, que é o cientista de dados, ali que está de braço dados com o engenheiro de dados, que tem um cara de negócio ali no dia a dia, que geralmente pode ser o analista de dados, ou pode ser o analista de produtos. Se essa galera não estiver junta, garbage in, garbage out. Dado ruim, resultado ruim. Tem que ter as pessoas que sabem usar. Generative AI, como eu comentei com vocês, não dá mais para fugir disso. Aqui, Generative AI não é se eu vou usar. A pergunta é quando. E nem deveria ser quando, a pergunta é quantas. Que Generative AI é um conceito. Tem o ChatGPT, tem o BART, tem o Llama, da própria Meta. Então, vale a pena observar essas tecnologias. E, claro, nada disso vai funcionar sem processo de governança. Assunto antigo, né? BPM, Business Process Management. Super atual, precisa. Processos são importantes para as companhias porque alguém já pensou neles. Alguém já sofreu com isso tudo e desenhou um processo. Qualquer que esteja de desenvolvimento, desse método científico, processos. Processos que definem bem o uso da informação. Que definem o famoso data pipeline. Aonde eu vou buscar a informação? Qual o sistema transacional? Mas o que é o sistema transacional? É onde nada é gerado. O seu CRM, o seu ERP, são sistemas transacionais. A partir dali gerou informação. Nossa, o que eu faço agora para usar o dado? Tem processos para isso. Tem técnicas já que se balizam em processos para rodar. Processo de ETL, Extract, Transform, Load. Processo de ELT, Extract, Load, Transform. Processo de streaming, conecta, vai trazer informação ali, near real time, a cada geração de dado novo. Ou seja, processo super importante. E governança? Governança não deveria ser negociável. Porque a governança é você garantir a saúde daquele ecossistema. Mas o que é definir saúde do ecossistema? Isso significa que todas as soluções que você pensou em cima dessas tecnologias, todos os dados que você conseguiu capturar, armazenar e utilizar, nós sabemos de onde vem, do que se tratam, qual a finalidade, quem está usando, quando está usando e o mais importante, foi autorizado? O cliente, a pessoa permitiu? Você está criando estudos totalmente imparciais? Isso é super importante. Porque no mundo de dados, onde o volume hoje é muito grande, infelizmente, se não prestarmos atenção, podemos criar vieses. Modelos enviesados, estudos enviesados, podem prejudicar pessoas. E isso nós não podemos permitir. Devemos ter essa responsabilidade. Nossa, mas que assunto tenso. Não, não é tenso. É efetivamente ter compromisso com a ética. Isso é importantíssimo. Não abram mão disso. Existem formas da gente poder acessar informações. Existem formas de fazer estudos anônimos.
Você não precisa saber quem é o cliente. Você pode partir da cidade. Bom, dado uma cidade que tem X pessoas de população, IDH, tinha uma população X no passado, hoje tem outra, o quanto que ela é urbanizada, qual que é o índice de mortalidade, que tipo de edificações tem naquela região, qual que é o índice de novas construções, tudo isso tem em algum lugar. Prefeitura, índices econômicos disponíveis. Às vezes na empresa, às vezes fora da empresa. Né? Existem empresas que dados não é problema. Telecom, empresa de energia, algumas empresas de varejo. Dados, na verdade, dados é solução, é dado para todo lado. Porém, existem empresas que não têm dados, então vamos trabalhar com dados públicos, desde que seja autorizado também. Se são públicos, eles são efetivamente liberados. O processo de governança, ele tem uma importância gigantesca e anda a par e passo com processos pré-definidos. Então, fica aqui esses pontos para podermos pensar sempre. E claro, como implantar uma cultura de data-driven sem a gente efetivamente não ter a mentalidade em si, não ter a intenção, não se permitir, não convidar o colega a dar uma chance para aquela nova forma de fazer. É natural, ninguém tem a obrigação de ter profundidade em análise de dados. Ou já saber, ou partimos do princípio que as pessoas sabem que isso tem valor. Não, não. Nós temos que evangelizá-los, apoiá-los. Né? Isso é tão importante, porque a partir daí, quando se percebe que o dado tem valor, que a análise de dados tem valor, aí sim vem a mentalidade. O que os dados nos dizem? Isso tem que anteceder qualquer decisão. Quando vocês perceberem que as pessoas querem tomar uma decisão e falam assim, mas eu não tenho os dados para isso. Eu garanto para vocês que já está a cultura data-driven e está batendo na porta com força. Agora, quando a pessoa toma uma decisão, como é que você chegou nessa conclusão? Ah, é minha experiência. Temos muita oportunidade ali. Muita oportunidade. Esse é o convite que eu faço. Falou de dados? É para tomar decisão. Gente, fica à vontade, tá? Se quiserem fazer uma pergunta. E só Ô, Gaio, eu queria reforçando. perguntar se o pessoal entrou aqui. Eu convidei alguns alunos da FEA da graduação para participarem, que eles estão Ah, fazendo sim. administração e querem ser muito data-driven. Então, eu queria saber se tem alguém aqui. Tem alguém da FEA aqui, pessoal? Algum aluno da FEA está aqui, ou pode abrir o áudio, ou pode abrir a câmera, ou pode escrever no chat, ou pode. Olá, Pode estamos tudo, aqui pode tudo. com. Aê, Gaio, da eles, a Hanna, a Pode Nicola. tudo, pode tudo. Ah, eles são data-driven, são jovens que estão no segundo ano da graduação. E eu falo, então, nesse semestre, estão aprendendo as matérias, né? Vão aprender projeção, classificação, segmentação. Nossa, que legal. E eles vão lá, não podemos perder, e daqui pode sair o futuro presidente da República, tá? Um Não futuro tenho próximo dúvida disso. aí, pode. Então, eu queria só que você desse um. Os alunos da pós-graduação dos MBAs, ok? Mas eles são jovens talentos, eles são incríveis. Pensa, jovens, meninos e meninas, enfim. São, assim, fofinhos, maravilhosos. Estudam toda terça e quinta tarde, tiveram aula a tarde inteira e estão aqui, ó, engajados, né? E eles não entraram desde o começo porque não estavam com o link. Então, eu queria só que você desse uma palhinha, assim, para eles, do seguinte sentido: um jovem, né? Se fosse um filho teu, Gaioto, assim, tem mais ou menos a idade da tua filha, qual é o conselho que você dá para eles, como sendo um super. Porque eu sou professora vendendo peixe da minha matéria, não vale, né? Você que é um super executivo, que conselho que você daria? Primeiro, não perca a palestra dele, nem pisquem, tá, pessoal? Mas que conselho que você daria para essa juventude? Por favor, Gaioto. Bom, como já fui jovem um dia, faz tempo, tá, gente? Foi no século passado, mas já fui jovem. É uma fase onde a gente efetivamente está buscando entender aonde que eu posso gerar valor. A primeira dia, se eu pudesse voltar lá para o gaioto, com 18, 17 anos, eu ia falar para ele assim: entende onde você pode gerar valor? Gerar valor, o que que é gerar valor?
Gerar valor para mim, naquele momento de vida, pode ser relevante na companhia, pode ser relevante para os meus pais, pode ser trazer um conhecimento que eu percebo que é a base para poder efetivamente realizar aquilo que eu busco. E o que eu busco? Pode ser uma profissão em si, ou pode ser uma experiência em si. Ah, eu quero ser jornalista, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser administrador de empresas, eu quero me especializar em contabilidade. Pense sempre em geração de valor. A partir da geração de valor, comece a pensar: você quer para sua vida pessoal, você quer vida para a vida profissional? A sua vida pessoal você pode abrir familiar, amorosa. Entenda o que é gerar valor para você. Essa é a primeira dica que eu daria. E sabe como é que vocês fazem isso? Analisando os seus dados, com os seus desejos, com o seu momento de vida. Cada um aqui deve ter uma realidade. Mora com os pais, mora sozinho, está com o companheiro ou com a companheira, ou está conseguindo seguir com uma bolsa ou não. O fato é, comece a entender como você gera valor. Eu tenho uma filha de 14 anos, ela está no oitavo ano. É que ela é de julho, né? Então ela acaba estando no oitavo ano. Ela me disse que quer ser psiquiatra. Aí ela falou assim, mas para ser psiquiatra tem que estudar muito, né, pai? Tem que estudar muito. Que valor você quer gerar para sua vida? Eu quero ser uma mulher independente e quero fazer diferença para o mundo, quero fazer minhas ações voluntárias. Então, a dica que eu dou para vocês sobre carreira, não necessariamente você precisa entender agora o que você é apaixonado, mas entenda aquilo que você consegue se comprometer, que você consegue gerar valor, que você consegue estudar, aprender, entender. Eu não encontrei dados de início com minha geração de valor. Eu aprendi a gerar valor fazendo desenvolvimento de software, lá no VB3, VB4. Foi assim que comecei a gerar valor. Então, o que eu daria para vocês como uma principal reflexão é: como eu posso gerar valor para minha vida pessoal, minha vida profissional, ou minha vida acadêmica? Comece a pensar assim. E obviamente, né? Aí eu vou falar algo que eu acredito. Como é que eu gero valor para o mundo? Como é que eu gero valor para o mundo? Isso é importante. Eu achei algumas formas. Sou voluntário na ONG Jovens com Futuro, ali da favela de Pirituba. Eu venho aqui ministrar aula, a professora Alessandra me dá essa oportunidade. Aqui com vocês, podendo falar um pouquinho de tudo que eu estou fazendo. Eu sempre tentando entender como é que eu gero valor. Então, geração de valor é uma das primeiras reflexões mais importantes que a gente pode ter. Não percam isso. E acreditem, tá? Vocês estando aqui, quem colhe mais, quem planta mais, colhe mais. Acreditem. O esforço de vocês vai ser recompensado por aquilo que vocês vão conseguir adquirir mais rápido do que outros. Conhecimento, experiência. É um tema maravilhoso. Obrigado pela oportunidade, professora, mais uma vez. E boa sorte a todos os alunos. Vocês estão em excelentes mãos. São os alunos da Aradvivem. E como é que eu posso, Gaioto, entender se eu gosto de dados? Ué, começa olhando o seu cotidiano. Sabe onde que você pode começar a olhar? Certamente vocês têm celular, né? Quanto tempo demora para acabar a bateria do seu celular? Quantos carregadores você tem? Ih, eu tenho um carregador e tem que durar o dia inteiro. Qual que é o tipo de economia que você tem que fazer? Começa a olhar no seu celular quais são os apps que mais consomem. Experimenta desligar eles, desinstalar eles. Nossa, eu estou com pouco espaço no celular. Faz o cálculo, faz a análise dos dados. Vê se isso é divertido para aqueles que têm conta corrente, o cartão de crédito. Faz um controle financeiro, créditos e débitos, o fluxo de caixa. Tudo isso já começa a falar de finanças. Então, a dica de ouro é: use o seu dia a dia para começar a testar algumas áreas do conhecimento. Mas voltando aqui, algumas aplicações e exemplos do dia a dia, tá? Marketing e vendas. A gente pode usar os dados para entender comportamentos dos clientes. Desejos é difícil pra caramba, tá, gente? Mas comportamento é bem mais fácil. Ah, mas como é que eu faço para entender o comportamento de um cliente? Ué, se vocês já usaram o Waze conhece o comportamento de vocês. Comportamento de mobilidade. Nossa, então a gente pode segmentar meus comportamentos? Pode. Mobilidade, consumo, interesses. Tudo isso é uma forma de você pensar em comportamento. Quando se fala de marketing e vendas,
que são áreas que geralmente têm um budget, têm um orçamento considerável, porque é importante trazer um cliente para sua companhia, é importante que a empresa seja vista no mercado. Aqui tem bastante espaço para melhorar. Inclusive digital media, está muito ligado a marketing. Ó, tem um termo para vocês bem legal também. O marketing hoje em dia tem uma grande nova forma de trabalhar que é o MarTech, Marketing Technology. Depois pesquise lá, MarTech, vai aparecer. Não agora, agora não, daqui a pouco, não tem. MarTech. Vocês procuram, vão aparecer ferramentas, conceitos, aí vai estar lá Customer 360, né, que é o cliente 360, NBA, Next Best Action, NBO, Next Best Offer. Isso são conceitos importantes e todos eles têm dados. Todos eles podem engajar um cliente, melhorar a experiência desse cliente em si. Nós fizemos um caso de uso. Não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu queria tanto trazer alguns exemplos, e esse é muito real, todos eles até agora foram reais. Eu venho de uma empresa que vende fibra ótica, né, conexão à internet. E isso é um produto que ele é físico. Está na frente da sua casa. Na casa do Gaioto, na casa da Alessandra, na casa do João, na casa do José, tá lá. Não tem como tirar de lá e colocar na casa do outro vizinho. Tá lá. Tá bom, então se é um negócio físico, como é que eu vou atingir uma audiência de prospects, de prospecções, potenciais clientes, de forma mais barata, sem ter que contratar um vendedor que vai lá. Oi, garoto, você tá aí? Queria vender um negócio para você. Isso é caro, né? Venda porta a porta é caro. Pois é, nós fizemos um trabalho onde, com base na latitude e longitude da onde eu tinha fibra instalada, né? Eu falei, pô, se eu sei onde eu tenho fibra instalada e falta agora só ativar o cliente, como é que eu faço para chegar nessas pessoas? Ué, faz um marketing digital, um advertising. É isso que a Meta tem um serviço desse. Nós fizemos um trabalho onde nós fizemos nossa mídia e eles entregaram para as latitudes e longitudes com até 1 quilômetro de raio, no mínimo, né? No mínimo 1 quilômetro de raio ou mais. Gente, se eu deixei de escolher uma cidade que eu vou entregar meu digital media, meu advertising, para escolher latitude e longitude tendo um raio mínimo de 1 quilômetro, é muita assertividade, muita assertividade. Foi bom para a gente, geramos uma redução de custo gigante e foi bom para vendas também, porque gerou mais conversão de venda. Então existem técnicas. Para cada dor, uma medicação. Outra coisa também que é muito comum a gente perceber, geralmente, né, a gente percebe assim, eu vou te ensinar análise preditiva, eu vou te ensinar regressão linear. Legal, são técnicas. Tão importante quanto isso é saber quando você vai aplicar. Isso sim é importante, né? Segmentação, classificação, previsão, super importante. Um outro exemplo aqui, aplicações, operação e logística. Rastreamento em tempo real para você otimizar rotas. Imagina o caminhão da Coca-Cola. Tem uma entrega programada para o começo da manhã, 6 da manhã. Existem regras nas cidades, leis a serem observadas. E ele tem um roteiro de entrega. Imagina que tem uma quebra de um outro objeto na pista. Rapidamente tem que mudar a rota. E isso é totalmente possível. E isso existe hoje. Né? Os caminhões saem com os motoristas saem com uma rota pré-definida, mas essa rota ela pode ser atualizada durante o percurso por conta de alguma intempérie que se percebeu. E isso são dados, são ferramentas. Mais importante que isso, alguém um dia virou e falou o seguinte: gente, eu tenho um pain point aqui enorme. Eu estou atrasando muito as entregas. Mas por que você está atrasando as entregas? Começou o método científico. Porque às vezes a estrada eu pego um trânsito danado. Às vezes meu caminhão quebra. Olha só, manutenção preventiva ou manutenção preditiva. São distintos entre si. Então existem oportunidades a dar com pau. Finanças, né? Toda a parte de modelo financeiro, de preditivo para fluxo de caixa, riscos de investimentos. Riscos, aliás, é o que mais usa. É o que a gente está sempre muito atento, principalmente os bancos, as seguradoras. Eles têm modelos de análise de behavior score, né, para você entender o quanto eu dou de crédito para esse cliente.
o quanto eu posso vender para esse estabelecimento, né? Às vezes você vende menos, não por conta do risco de inadimplência, para não quebrar aquele barzinho, aquele restaurante. Isso tudo faz parte do dia a dia. RH, né? Eu estou passando em algumas áreas aqui para vocês perceberem que dado serve para tudo. Poxa, será que eu consigo prever quando um supervisor comercial vai pedir demissão? Consegue, consegue. 100%? Não, não existe. Se alguém falar que isso é modelo 100%, não dá. Será que eu consigo entender qual que é a pessoa mais adequada para uma vaga, dado uma lista gigantesca? Sim, consegue. Modelos estatísticos permitem você fazer isso. Será que eu consigo oferecer o melhor curso para o gaioto no seu dia a dia, com base na avaliação de competências? Isso são processos internos, tá, gente? Consegue, tem espaço. Baseado em dados, baseado em ferramentas que ajudam a potencializar o dado. A ferramenta, gente, ela veio para ajudar a gente a aumentar o escopo, trabalhar em si. E claro, né? Nada disso é possível se você ignorar os desafios. Existem desafios. E eu diria que esse é um dos piores, tá? Qualidade do dado. Muitas vezes a gente acha que tem uma informação que é suficiente, um dado bom. Aí quando você começa, aí você pega ali, deixa eu pegar é, o meu cadastro, né? Desculpa, os meus atendimentos ao cliente que eu fiz. Aí você procura assim, qual foi o motivo? E o motivo não está preenchido, tem só de 1.000 clientes, tem 200 preenchido o motivo da ligação. Ou então eu pedi aqui data de aniversário e está lá, 31 de fevereiro. Ih, qualidade zero. Ou então eu coloquei lá, né? é, Pior é o que nome da tem pessoa. 31 de Hã? fevereiro. O pessoal não é data-driven, sai modelando, pessoal. Cadê exploratória? 31 de fevereiro. Ou você está auditando examinar na área da saúde, que não tem menor cabimento o tipo solicitado com o perfil do segurado. Não tem o menor cabimento, né? Não é, Gaiola? Isso aí, 31 de fevereiro. Exatamente. Acontece, já aconteceu, né? E aí você pega a educação, que eu falei lá no comecinho, as pessoas, às vezes, elas somam percentuais. Aí a gente vai julgar? Não, a pessoa não foi preparada. Então, a qualidade de dado em si, ela tem uma importância absurda. Porque se você coloca uma informação que não serve, você vai ter um resultado ruim. É a mesma coisa de você preparar um misto quente. Não sei se nem as pessoas conhecem misto quente. Uma coisa é você preparar um bife com a carne ruim, carne dura, né? Não tem coisa mais triste, né, que o bife Rambo, frio e com nervos de aço. Então, ou seja, se você tem algo ruim e prepara aquilo, o resultado é ruim. Não importa o preparo que você faça. Então, a qualidade, ela precisa ser observada a todos os momentos. E existem técnicas para isso. Existem técnicas, existem formas de analisar o dado de maneira técnica, o tipo, o formato, a quantidade, a frequência, e olhando o negócio. O comportamento do business, geralmente, a quantidade de vendas do dia até meio-dia são 50 vendas. Mas teve 10. Ih, tem algum problema. Será que teve um problema na região ou teve um problema no meu modelo, na minha extração? Então, a qualidade não é só do dado, pode ser também do processo de extração da informação. Então, é super importante. Outro ponto também, que é um desafio, garantir a privacidade e segurança das informações. No Brasil, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Temos um órgão, que é a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Super importante, isso é importante para vocês, para mim, para todas as empresas, todos os clientes. O objetivo aqui é preservar as pessoas, preservar o conhecimento. Não são só dados pessoais, tem dados sensíveis também que podem gerar preconceito, diferenças, isso é ruim. Então, privacidade e segurança não é negociável, é importantíssimo. É um dos assuntos hoje
que tem maior abertura. E é interessante, quando vocês falam de mundo de tecnologia, ali, junto com a análise, junto com a parte de inteligência de dados, tem uma outra profissão que é cybersecurity também, está pegando fogo. E sabe o que eles estão usando agora? Modelos estatísticos para poder entender a propensão de um risco de vazamento, um risco de mau uso. Olha aí, dados de novo. Surge uma profissão, tem dados. Então, essa parte de dados é maravilhosa. E eu cada vez mais tenho essa informação. E por último, não menos importante, a resistência à mudança. Não acreditem quando disserem que o ser humano não gosta de mudanças. Isso é verdade. Olha onde nós chegamos. Olha onde nós chegamos. Século XXI, né? Carros que são praticamente autoguiados. Isso só aconteceu porque as pessoas gostam de mudanças, gostam de evolução, né? Não podemos confundir que as pessoas não gostam de mudanças. É que as mudanças são caras. As mudanças requerem energia. Certamente, quando existe resistência à mudança, não é a vontade de não mudar. Tem algo a mais. Alguma insegurança. Este é o ponto. A resistência à mudança não é a causa, é o sintoma. Por que que está havendo uma resistência à mudança? Desconhecimento, a, a falsa impressão de que vai perder emprego por conta daquele novo processo, a falsa impressão da insegurança, às vezes a pessoa está insegura. Ah, será que eu vou conseguir fazer isso? Então a resistência à mudança, ela é um sintoma, não é a causa. Então, uma vez que a gente percebe esse sintoma, a gente tem que buscar entender para poder superar a inércia da organização. Realmente sair do outro lado. Como é que a gente faz isso? Aqui são algumas estratégias, tá? Comunicação, gamificação, desafios, né? Hackathons. É que hackathon tá batido já, né? Ficar virando noite no final de semana é uma boa recomendação, tá, gente? Tem momentos que é muito bom, a gente tá forte, né? Eu já tô mais velhinho, já não aguento mais. Mas eu fiz muitos hackathons, participei de muitos palestras, espaços para os times discutirem, publicações. Publiquem, escrevam o que vocês estão aprendendo. Não tem coisa melhor para aprender do que escrever sobre o que você acabou de aprender. A professora Alessandra foi lá, ensinou para vocês? Escrevem. Escrevam. Não tenham vergonha. Escrevam. É só assim que vocês vão testar seu conhecimento. Isso é um dado, tá? Isso não é um chute, isso não é uma hipótese. Isso é um fato. Aprendeu, escreve. Aí você quer realmente absorver? Ensina. Ensina. Então, são boas técnicas de você quebrar a resistência à mudança. E como prometido, fico aberto a perguntas. São 8h12, horário de Brasília. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida, sugestão, angústia, fico à disposição. Não, angústia não. Pessoal, vamos lá. Eu estou batendo foto aqui só para bater a lista de presença dos alunos Data Driven. Vamos lá. Dúvidas, perguntas, pessoal? Vocês que fazem aula comigo entraram um pouquinho depois. O Gaioto é... Assim, as pessoas vão subindo, subindo. Quando chega num nível assim que sabe demais, a gente chama de monstro sagrado, tá? Então, ele é um monstro sagrado do Analytics. Mas chega no nível... Data-driven, ok, mas você tem um monstro sagrado, né? Equivale à faixa máxima do jiu-jitsu lá do karatê. Então, Obrigado. vocês querem perguntar alguma coisa para ele? Os outros demais que estavam no comecinho, os alunos de pós-MBA, convidados, amigos, Gerson, Rosana, Daniel, querem perguntar alguma coisa? Se vocês não se sentirem, se vocês quiserem depois, podem entrar no meu LinkedIn, Sérgio Gaioto, com 2 T's, vou colocar aqui meu nome. Bota no começo, alguns entraram Vocês depois, não pegaram o vocês vão me achar comecinho. rapidinho lá, Sérgio Gaioto. Pode mandar a pergunta. Prometo que eu vou dar uma. Ainda mais agora que chega no final de semana, que eu sento geralmente sábado, domingo, e dou uma olhada. Respondo para vocês, indico livros, posso trazer aqui fontes sobre o que a gente conversou. Posso também responder alguma dúvida, trazer exemplos. Fico à disposição, tá, gente? De fato, o mais importante é a gente se expor para poder efetivamente estar aprendendo. Então, a Gabriela colocou aqui, ó, como lidar com executivos de alto escalão que normalmente nos solicitam as demandas e não entendem
nada do assunto Data Driven e acham que é fácil implementar? Ai, Gabriela, essa pergunta ela é muito boa. Eu vou dizer para você que a melhor forma de lidar é você não tentar entregar tudo que ele pediu de uma vez só. Tudo se baseia na comunicação, nos bons combinados. Imagina que esse executivo, no caso, solicitou um estudo. Nossa, como é que eu faço para. Qual é o novo produto que eu posso vender? Ou melhor, qual que é o preço adequado para o meu serviço que eu estou comercializando? Começa com o básico, né? O que é começar com o básico? Traz para ele um estudo de perfilamentos, faz suas segmentações dos dados que competem ao que você foi, aquilo que você foi desafiado a ser feito. Aí quando você vier com esse primeiro estudo, que geralmente é um pouco mais rápido, ali mesmo você já começa a explicar, olha, fiz esse estudo, tive essas conclusões, conversando com as pessoas que trabalharam comigo nesse estudo, ou com pessoas que eu consultei, que às vezes as empresas não colocam os profissionais juntos, né? Então, mas é importante que você os busque para validar, aquelas pessoas que têm conhecimento daquele produto ou serviço, e leve uma prévia, né? Então, em outras palavras, não espera fechar o projeto, garanta a comunicação, está sempre informando como você está evoluindo com a demanda, e de preferência uma prévia daquilo que você está fazendo, para a pessoa para o seu executivo perceber que está evoluindo aquele estudo. Porque efetivamente tentar ensinar para ele que dados é importante não é naquele momento da demanda, é durante. E você pode dar pitadas. Aqui usei um conjunto de dados de clientes, aqui usei um conjunto de dados de pedidos, aqui usei um conjunto de dados do atendimento, aqui um conjunto de dados de comportamento do produto. Então, a minha recomendação seria, primeiro passo, recebeu a demanda, valide entendimento e avise quando você volta com a primeira prévia. Ninguém vai falar não para você. Ah, já vou fazer uma prévia, tá bom, daqui eu volto aqui uma semana, duas ou menos. Mostrou a prévia e lá você vai ter seu timeline de execução. Claro, salvo não seja uma squad, modelo ágil, tem várias formas. O que eu trabalharia é com comunicação e sempre alinhando expectativas e mostrando prévios os estudos que vocês têm. Esse seria um passo. Aí você me fala se eu conseguir responder. A Giovana colocou assim: qual que é o melhor programa barra plataforma que você recomenda para exercitar análise de dados, além do Excel? O Python é maravilhoso, né? Você pode usar o Python, o próprio RStudio também, é maravilhoso. Porém, porém, tem algo muito legal também que você pode fazer, Giovana. Não sei se você conhece o Kaggle, Kaggle, Kaggle.com, da Google, né? É um portal, vamos chamar assim, onde as empresas colocam desafios ligados à análise de dados, né? Tem desafios de todo tipo, os mais complexos possíveis e os mais simples também. E o que é legal de você entrar ali? Você escolhe o mercado que você quer olhar. Ah, eu sou de seguros, eu sou de banco, eu sou de finanças, eu sou de serviços, eu sou de bens e consumo. Você vai achar lá cases de todo tipo. Achou aquele case que você tem interesse? Nossa, achei. Aí sabe onde você vai? Você vai no fórum de discussão. Sabe o que entra no fórum? As pessoas escrevendo o que elas estão fazendo e que resultados estão chegando. Você vai começar a aprender com aquilo que as pessoas estão gerando de informação, que foi a partir do estudo de caso que foi colocado ali como desafio. Eu mesmo aprendi muito com isso, porque às vezes eu começava a ver aquela thread de discussão e eu começava a ver os termos técnicos, eu falei, o que que ele quer dizer com tudo isso, meu Deus? Aquilo me levava a estudar um pouco mais de conceito, aí eu voltava, agora eu entendi. Nossa, que sacada olhar o dado dessa forma, que interessante aplicar essa parte de dimensionalidade para cima ou para baixo, de fit engineer, fit store. Então, minha sugestão é, antes da ferramenta, né, antes de usar um martelo, vai entender quando usar o martelo. Vai no Kaggle, muito legal. Eu sugiro, né, funciona bem. E até porque você vai escolher algo que você tem mais afinidade, ó, é super bacana. E claro, tem o próprio GitHub também, que é maravilhoso. Mas o GitHub é um pouco mais denso no começo, né, da carreira, porque ele já é um grande repositório de cases e cases e
programas praticamente prontos em tudo que é linguagem. Então você já tem que ter um pouquinho mais background, baixar uma ferramenta, um IDE, né? Hoje em dia tem muitas ideias gratuitas, né? O Visual Code mesmo da Microsoft, e assim por diante. Mas eu daria uma olhadinha no Kaggle para começar. E óbvio, né? Foco, foco. Não tenta ver tudo de uma vez. Pega um caso, entende, conversa, busca grupos de discussão. Ah, tem uma sugestão também para você, Giovana. Não sei se você tem o Slack, né? O Slack é uma ferramenta de comunicação também, assim como é o Telegram, o WhatsApp. Entra no canal do Data Hackers. Maravilhoso. Data Hackers, né, com H. Lá no Data Hackers, eles têm vários subdiretórios, né? Eles têm lá, ele tem lá, é que eu não sei se eu consigo colocar aqui tão rápido, mas por exemplo, professor, eu vou quebrar o protocolo só um segundo, porque é muito divertido isso aqui. Só um segundo também. Não, fica na paz. Ó, Só lembra que eles são iniciantes, tá? Só lembra isso. então, é super iniciante mesmo. Ó, Ah, é- aprender a mexer com o Slack, vocês vão aprender mais rápido do que eu aprendi, garanto. Depois que você se cadastra aqui no Data Hackers, que é esse canalzinho aqui, ele vai abrir essa lista que eles chamam de canais, né? Que são áreas, na verdade. Aí eles separam carreira, competições que estão em andamento, data engineer, data governance, data science. Ou seja, aqui são pessoas que estão contribuindo com perguntas e respostas, com cases e artigos para a comunidade de dados. Então, isso aqui é para o iniciante, desde o iniciante que está começando a entender o que é dados, até as pessoas mais avançadas. Open Data, que é aquilo que o governo geralmente, né, deixa disponível para a gente usar. Marketing, Machine Learning, Jobs, que são empregos, vagas. Gente, aqui eu garanto, tem diversão que não acaba mais. Muito interessante. Então fica aqui uma sugestão também que vale a pena observar. Fechamos, professora? peraí, o Daniel tá com a mão levantada lá, o Daniel. Daniel. Eu não Tudo estou bem, vendo a sua pessoal? mão, Daniel. Eu Oi, abri meu Daniel. áudio para poder fazer a pergunta, tudo bem? E Sim, aí, por Daniel, tudo favor, bom e por você? favor. Eu tenho uma pergunta que eu sempre me questiono aí, né? A gente está falando de cultura data-driven, né? Mas pegando a parte de cultura, é uma mudança de empresa, é uma mudança de indivíduo, né? A gente viu alguns movimentos no passado, tiveram um grande esforço, né? Culturalmente falando, para serem introduzidos nas empresas. A gente está falando de uma cultura Lean, né? A gente está falando de uma cultura Agile. Como é que você vê cultura data-driven, né? Qual o esforço do que a gente está falando e que área, na minha opinião, é o RH, né? Quando a gente está falando de cultura, e isso é disseminado muitas vezes pelo RH, mas eu não vejo nesse movimento que nós estamos, o RH participando disso. Uhum. Você não. Mas a pergunta efetivamente qual que é? Perdão, não peguei a pergunta. Entendi os comentários. A gente Qual que é a passou, dúvida? a gente passou por esses movimentos de adição de cultura, né? Dei o exemplo da cultura linda, da cultura Sim, agile, então perfeito. houve um grande esforço das empresas para que isso ficasse, essa cultura permanecesse de alguma forma, a gente vê isso na maioria das empresas hoje, né? Aham. Não efetivamente falando, mas a cultura agile, a cultura lean se fala nisso e se prega um pouco disso, mas o esforço foi grande para que isso ficasse, entrasse na cultura. Como é Uhum. que é esse esforço agora quando a gente fala de cultura de dados? Bom, falando de esforços, primeiro que você trouxe uma estrutura que é fundamental, que é o RH, né? Ou gente em gestão, em algumas empresas chama de gente de gestão. Essa estrutura, ela precisa fazer parte porque geralmente ela conhece os canais de comunicação da companhia e também conhece os programas de engajamento, né? E eu vou pegar meu exemplo aqui, tá? Da companhia que eu estou. Quando eu entrei na companhia, já se tinha a convicção de que era importante organizar essa questão do data driven. Não que a empresa não trabalhasse com dados, né? E essa é a parte mais bonita do assunto dados. Na grande maioria das companhias, as áreas de negócio, elas trabalham com dados. Muitas vezes, silados, que você questiona a qualidade, que o processo de transformação é muito caseiro. Isso tudo, efetivamente, precisa
de uma atenção diferente, né? A gente precisa trazer qualidade, eficiência e simplicidade de processo. Aí eu fui lá, centralizei, criamos Data Lake e, principalmente, levamos a questão da consciência da importância de usar um dado de qualidade. Então, começamos por aí. Na paralela, junto com o time de gente de gestão, nós criamos um programa que a gente chama de liderança analítica. Esse programa, ele gera alguns resultados, alguns outcomes. O primeiro deles, nós temos uma intranet que a gente escreve todo mês um artigo sobre o uso de dados, porque a gente quer influenciar, né? A gente quer inspirar as pessoas. Nós temos eventos a cada trimestre, que a gente chama de liderança analítica, onde fazemos workshops, convidamos pessoas de fora, nós mesmos fazemos, né? E existe um terceiro movimento, que são os treinamentos que o meu time mesmo faz com as áreas de negócio. Aí você me pergunta, nossa, mas isso foi fácil depois de 3 anos? Não, não, no começo foi muito difícil. A gente começou a levar a cultura de Driven para um primeiro líder. Esse líder que percebeu o valor de usar os dados para o seu dia a dia, me ajudou a ser referência para o segundo líder. Que eu falei, fui lá no José, e ele viu que funcionou o case. Óbvio que eu falo para ele, né? José, posso comentar com o que a gente fez um trabalho junto? Ele pode comentar. Aí, João, fiz um trabalho com o José, deu resultado. Vamos fazer aqui um trabalho também entre a gente, pequeno, simples, rápido, que gasta pouco esforço. Vamos, olha que interessante, olha esses insights. Nossa, nunca pensei que isso fosse possível, nunca olhei o dado dessa forma. Não sabia que esses clientes poderiam ser segmentados assim, ao invés de filtrar pela região. Então, o grande desafio, sem dúvida alguma, é a cultura. A cultura que as empresas têm de fazer o mesmo. Eu já fiz esse case dessa forma e nunca deu certo, não é agora que vai funcionar. Existem empresas que têm a cultura de que, não, é melhor contratar uma consultoria, é melhor contratar para tudo pronto. Então, tentando responder sua pergunta, a melhor forma e o caminho mais interessante de ser visto na companhia, em primeiro passo, e repetitivo, é pela área de RH, que por sua vez conhece os canais, conhece os principais líderes. Isso pode não ser uma verdade em pequenas empresas. Nas maiores, funciona muito bem. Nas pequenas, geralmente você identifica os líderes que são formadores de opinião e começa ali a mostrar aos poucos o quanto isso tem valor. Então, não é fácil, não tem fórmula mágica e nem receita pronta. A cada evolução que você faz, tem que se reavaliar se precisa fazer um novo movimento ou não. Novo movimento este que pode ser mais uma inspiração, cases que você fez, né? Dá trabalho, muito trabalho. O meu principal trabalho durante o ano foi realmente conversar com os meus pares e mostrar o valor que isso tinha dia após dia, né? Hoje já está um pouco mais, já está muito mais disseminado. Nós somos chamados ao invés de irmos pedir ou nos oferecer. Então mudou bastante já. Joia, Se eu obrigado. conseguir responder sua pergunta, tá? Maravilha. Chegamos ao fim desta live. O Gaioto já liberou muito espaço para conosco, para os nossos alunos. Quero agradecer muito a participação dos nossos alunos aqui. Tem aluno de pós, de MBA, daqui do LabData, temos convidados e temos aí os jovens talentos, não é isso? O pessoal Data Driven do futuro, nossos alunos da FEA. Agradeço a todos. Quem é da FEA, listinha de presença aqui no chatzinho, tá aí no chat, por favor. Dá uma olhadinha para que vocês preencham direitinho. E foi um show, Gaioto. Gostei Imagina. bastante. Foi muito, Prof, muito posso fazer mais um interessante. comentário? Muito Mais um obrigada. comentário? Claro, Posso claro. fazer mais um comentário? Pode. Galera, eu falei para vocês do Kaggle. Vou mandar aqui no chat para todo mundo. Tem Manda, dois manda. sites super legais, tá? Pra vocês se divertirem. O Kaggle, obviamente, e tem um que é o Hugging Face. Hugging Face, entre aspas, é o Kaggle, assim, turbinado para IA. Cases, dataset de teste, tem até espaço para você ter até máquinas virtuais para você treinar modelo. Coloca aí para eles, Divertidíssimo. coloca que vale a Já pena. pus, já pus os dois links aqui. Os links. Já pus. Gente, divirtam-se, tem muito conhecimento. O mais importante é montem seu plano de estudo. Vocês que estão começando na graduação, montem planos de estudo. Cuidado com a ansiedade, né? Vocês têm muito tempo pela frente, vocês vão viver 120 anos. Então, montem plano de estudo, entendam o que vocês querem conhecer, decidam qual porta vocês querem olhar, decidam qual vocês querem entrar. Isso leva tempo. E faz parte errar.
Obrigado, gente, pelo espaço. Muito bom. Obrigada a você, pessoal. Obrigada, Gaioto. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, Boa tchau, tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.